Este é o Limoeiro 2021. Hoje nós estamos na cidade de Novo Horizonte, mais precisamente no Centro Cultural Gino de Biasi Filho. E a atividade será ministrada por Gustavo Dalladé, ele que é especialista em gestão de projetos, especialista em gestão pública e vai falar sobre um tema que também está entre suas especialidades, os empreendimentos criativos. Olá gente, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou o Gustavo Dalladé, tenho uma carreira que é construída na parte de projetos culturais e projetos de empreendimentos criativos e gestão pública. Eu quero agradecer muito o convite do Limoeiro, de poder estar aqui conversando com vocês. Sempre mais legal conversar num ambiente de proximidade, mas no momento que a gente vive, nós estamos descobrindo novas formas para poder conversar, poder interagir, e eu acho que essa iniciativa do Limoeiro é muito legal com relação a isso. E o que eu vou trazer, na verdade, hoje, que eu estava combinando com o pessoal, é um pouco mais algumas reflexões, um pouco mais a gente deixar, talvez eu não feche muitas coisas, quero deixar isso claro, talvez eu deixe algumas coisas em aberto para a gente poder discutir. Nós temos que pontuar esse momento que nós estamos falando. Eu acho que é importante a gente falar que estamos em 2021, que o mundo todo está passando aí por um momento de uma pandemia, não sabemos direito, né? Estamos um pouco deslocados com relação a tudo que a gente acreditava que era sólido, né? Tudo que era sólido na nossa existência, tudo que era sólido para muita gente, tudo que era sólido no momento de fazer, meio que tem se desmoronado. E nós estamos tentando achar outras formas disso ser reconstruído, né? Eu acho que é um momento de grande reflexão e um momento que pode ser muito criativo, principalmente para nós que somos do setor da cultura, das artes, né? Disso que nós vamos falar um pouco, que é a economia criativa. Nós estamos descobrindo algumas formas muito interessantes de continuar fazendo o nosso trabalho, né? Mas durante essa nossa conversa, durante esse nosso bate-papo, a gente vai pontuando um pouco mais essas reflexões. Vou tentar, na medida do possível, ser didático e sem muitos conceitos, grandes conceitos ou grandes datas, porque hoje em dia também nós acabamos descobrindo que nós temos ferramentas digitais, né, de pesquisa que são confiáveis, e aí a gente pode dar uma busca lá e conseguir achar as datas corretas, os nomes corretos, fazer a nossa citação na BNT. Então, nós aqui não estamos numa conversa de academia, né? Essa acho que é uma das propostas de todo o trabalho aqui do Limoeiro. Então, para a gente começar a contextualizar, eu vou falar um pouco sobre a economia criativa. O que é isso que a gente fala? Nossa, uma economia criativa, mas eu não sei se eu estou dentro da economia criativa, eu não estou, o que é, aonde que pontua isso, né? Então é assim, em 1998, e por incrível que pareça, foi no século passado, né? A gente fala 1998, é lá o século passado. No Reino Unido, começou a se estudar um sistema, um formato de economia ou um setor de economia que começava a movimentar muito dinheiro, muito recurso nisso. E eles fizeram um levantamento e começaram a identificar que setores de arte, setores de cultura, eram setores que lá no século passado, no final do século passado, estavam começando a ter uma dinâmica econômica própria. O que a gente entende por economia? Uma dinâmica econômica. Vamos dar um exemplo bem simples, assim, muito que as pessoas podem usar. Você imagina o bairro que você mora,
Você mora num bairro, numa determinada cidade. Se você um belo dia decidiu que você vai começar a comprar todas as coisas que você necessita no seu próprio bairro, que você não vai mais se deslocar alguns quarteirões ou alguns quilômetros para ir, por exemplo, no mercado de um centro da cidade ou no mercado fora. E você decidiu que ali o seu mercado, a sua cabeleireira, o seu vizinho que faz pão, a sua vizinha que faz unha, o seu vizinho que tem a papelaria, você começa a comprar tudo nesse bairro. O seu dinheiro acaba ficando, vamos dizer, aplicado dentro desse bairro. E ali você começa a criar um círculo econômico. Se todo mundo fizer isso lá, vamos dizer, eu tenho uma economia do meu bairro, onde eu deixei o dinheiro ali para a loja de roupa do meu bairro, o dono da loja de roupa do meu bairro provavelmente gaste o dinheiro ali dentro. Então, eu acabo fazendo vamos dizer, eu gosto de pensar a economia como um círculo. Eu acabo fechando isso dentro do meu bairro. A partir daí, começaram a surgir vários conceitos de economia, né? Nós temos, por exemplo, que é muito forte no Brasil, a questão da economia solidária. A economia solidária, ela começa desde um processo de produzir, um processo de gestar, e tudo que está envolvido dentro dessa dinâmica de circulação de dinheiro, de capital, de bens, de serviços, inclusive trocas. Eu posso trocar não dinheiro, eu posso trocar o meu serviço, eu posso trocar com essas pessoas o meu conhecimento, né? Começa a determinar um ciclo econômico. Isso acontece com a economia criativa. Então, começaram a perceber que tinha um setor, por exemplo, de indústria fonográfica, gravação de CDs. Essa indústria, ela começava a envolver, primeiro, o artista. O artista é o ser criativo que está ali no centro disso. Mas esse artista precisa, de repente, de alguém que fez a letra daquela música. Ele precisa ter junto dele alguém que fez o instrumento que ele toca. A hora que ele está no estúdio, ele precisa do próprio estúdio. E esse estúdio tem técnicos de som, tem equipamentos. A hora que ele gravou esse CD, né, ou essa mídia, eu começo a necessitar ter a divulgação disso. Porque sem a divulgação, eu não fecho essa cadeia que nós estávamos falando. Aí o que acontece? Ele precisa, por exemplo, ter uma empresa que faça um marketing, um layout desse material dele, precisa de uma empresa ou de um profissional que grave isso em grande escala. Depois ele precisa de alguém que distribua. Depois, geralmente, ele precisa de um produtor cultural que leve essa arte dele, essa música dele para casas de espetáculo, para programas de TV, para rádios, né? E aí, de repente, isso faz muito sucesso, ele acaba precisando ter uma banda para circular, para fazer shows. Então, você começa a movimentar muitos setores econômicos em volta do fazer criativo desse artista. Então, quando começaram a analisar isso e perceber que isso gerava recursos, gerava dinheiro, vamos dizer, começaram a entender que isso era uma economia, né? E acabaram chamando de economia criativa, né? Se o nome é correto ou não, ainda há várias discussões, mas enfim, vamos chamar de economia criativa. E aí eles começaram a pontuar vários setores, como artesanato, como design, como museus, como TV, como softwares, né, como games, teatro, música, dança, a escrita. Então, toda essa rede de criatividade que gerava uma rede econômica foi chamada de economia criativa nesse primeiro momento, lá em 1998, no Reino Unido, né? Esse conceito ele demora um pouco para chegar no Brasil. Na verdade, o Brasil só vai entender
ou melhor, não entender o Brasil, nós só vamos criar um plano de economia, dizer assim, puxa, a economia criativa existe no nosso país também. Nós temos artistas, nós temos criadores, nós temos pessoas que estão exercendo o ato criativo e estão ao entorno de si gerando uma cadeia produtiva. Isso é muito importante e nós precisamos ter um plano para isso. Nós precisamos dizer como isso funciona no Brasil. E aí em 2011, o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa, ele vai meio que pontuar o que seria para nós essa economia criativa. E assim, eu acho que depois, se vocês puderem procurar esse material, está disponível na internet, procura lá, Ciclo Econômico dos Setores Criativos, Secretaria de Economia Criativa, Ministério da Cultura, é de 2011. E ele diz o seguinte, olha, o que nós vamos chamar de economia criativa dentro disso tudo? Então, nós temos o momento da criação. Isso é um ato, né, do artista, da pessoa criativa. Então, eu tenho um primeiro momento que é a criação de algo ligado à nossa cultura, né, à nossa existência, que tem uma dinâmica simbólica, né, que tenha uma referência cultural ao nosso entorno, ao nosso local. Né? Não vamos dizer ao nosso país todo, porque no Brasil, todos vocês sabem, apesar de a gente estar na mesma cultura, nós temos paisagens muito distintas, né? Do Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Então, assim, o momento da criação, ele faz parte de um setor da economia criativa. Porém, eu somente ter uma boa ideia, né? Ou eu somente ter uma boa ideia e ter um sonho ou uma ilusão de que essa ideia se concretize, acaba não transformando um dos outros eixos da economia criativa, que é a produção. Então vamos voltar lá na parte do músico. Eu tenho uma grande ideia, eu sou um músico, eu toco um violão, eu toco nos meus encontros de família, né? Que neste momento não podem, nos encontros de amigo, na pracinha da minha cidade, na casa de show da minha cidade, no bar da minha cidade. Nesse momento ainda não pode, então a gente está achando outros formatos. Mas eu faço isso e eu tenho uma grande ideia. Pô, eu também sou compositor, eu queria gravar um álbum com tudo isso que eu toco, com essas minhas músicas. Então eu começo a precisar ter um outro serviço da economia criativa, que é a produção. Né? Eu preciso ter uma equipe ao lado desse artista que produza essa ideia para ele. Que fala assim, olha, tá, para você gravar um CD com 15 músicas, nós precisaremos talvez de, vou chutar aqui, tá, de 30 horas de estúdio, nós precisaremos de uma pessoa que faça o arranjo, nós precisaremos de um grupo de outros músicos que toquem com você. Então eu começo a envolver um outro eixo dessa economia criativa, que é a produção. Né? A criação sem a produção, ela não vai conseguir se materializar, no sentido simbólico, tá? E no sentido físico também, porque vai virar uma mídia. A partir do momento que eu fiz isso, gravei, está pronto, minha mídia está pronta. E aí? A ideia é que eu consiga mostrar para as pessoas isso. A ideia é que eu consiga atingir um público para ouvir esse meu processo criativo. Né? Não precisa necessariamente concordar com ele. Pode ter críticas, pode não gostar do ritmo. Mas eu preciso desse público para escutar, para ouvir o meu CD, para comprar o meu CD, né? Ou para pegar num stream, ou para pegar numa rede que tenha isso liberado. Então eu começo a ter um outro eixo dessa economia criativa, que é a distribuição
e a circulação desse produto criativo que você fez. Então você teve uma brilhante ideia, você compôs as suas músicas, você tocou, mas veio um pessoal para te ajudar a produzir tudo isso, a transformar a sua ideia num produto criativo muito legal. E aí a hora que eu trago esse produto criativo, porque ele só é um produto a hora que ele está disponibilizado, né? A hora que ele está disponível para alguém ouvi-lo, vê-lo, né? Senão ele não é um produto. Não falo aqui o produto como... Lá na frente a gente fala, mas eu não falo aqui um produto como uma coisa única, exclusiva, muito capitalista, que precisa ter lucro embutido, que precisa ter o maior custo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um produto cultural. E por ser cultural, simbólico, né? Pode ser distribuído, enfim, pode ter um apoio, um aporte de uma lei de incentivo e que haja uma distribuição gratuita desse material, enfim, a distribuição desse produto para atingir o público, né? E não adianta eu distribuir, aí nós vamos para o quarto eixo, não adianta eu distribuir se as pessoas não... Em cultura a gente fala fruir, se as pessoas não tiverem a fruição desse produto, né? Que vamos dizer, em termos capitalistas a gente poderia meio que aproximar a fruição de consumo. Eu não gosto em cultura muito da palavra consumo, eu gosto mais da palavra fruição. Então, eu tive uma equipe que me ajudou a produzir, dar um formato para aquela minha ideia. Eu tive uma equipe que me auxiliou a distribuir, a difundir, a circular isso, mas eu também preciso que esse produto seja fruído, eu preciso que esse produto cultural chegue nas pessoas, que esse é o objetivo da cultura, esse é o objetivo da criatividade, né? Você quer que essa sua ideia toque em alguém, né? Que provoque alguém, né? Provoque no sentido de mudar ou no sentido de se acalmar, que, enfim, que toque. Você quer que esse produto toque uma pessoa. Então eu começo a ter um outro tripé, que é esse tripé da fruição. Aonde estará isso? Como isso será fruído? Como as pessoas vão poder comprar, eu sei, mas como as pessoas vão poder escutar isso? Como as pessoas vão poder ser tocadas por esse meu produto cultural, por essa minha ideia? Então eu fecho um círculo que eu acho muito legal isso, peguei um pouco de tempo a mais, mas para a gente entender, a economia criativa, ela exige a criação, a ideia, ela exige a produção dessa ideia, o formato dessa ideia num objeto. Tira a música. A música ela vai ter uma produção, um formato num CD, por exemplo. E as artes plásticas? A produção vai pensar na distribuição, na fruição como uma exposição, né? E teatro, e a dança, e as artes visuais, né? E a fotografia. Como que eu vou produzir? Que produto, que objeto será esse? Como eu divulgo ele, como faço as pessoas consumirem, ou melhor, fruírem ele. Então eu pinto quadros, né? Eu pintei todos os quadros lindos, bonitos, maravilhosos. Eu preciso de um produtor que pense para mim uma exposição de quadros. Eu preciso de um pessoal, pode até ser os mesmos, mas eu preciso de uma outra parte que pense como vai ser a minha exposição. A difusão vai ser dentro da exposição no Centro Cultural Gino de Biasi Filho, lá na cidadezinha de Novo Horizonte. Aí eu fui lá, montei a exposição. Como eu faço as pessoas saírem de sua casa e virem até o Centro Cultural para olharem esses quadros, para fruir esses quadros, né? Então eu fecho esse círculo da economia criativa. É possível ter a economia criativa num ponto num desses quatro? Sim, é possível, mas ela não é tão completa porque ela não fecha o círculo. Na verdade, ela fica um pouco mais restrita em termos de circulação. E aí,
a gente parte por uma coisa, isso tudo que eu estou falando. Muita gente me pergunta assim, Gustavo, mas e o turismo cultural? O turismo cultural não é isso? Quando uma pessoa pega lá um prédio histórico e ela transforma aquele prédio histórico num local de visitação. Dentro desse local de visitação eu posso ter a difusão de várias atividades culturais e as pessoas podem ir para lá e eu movimento. Lá nos primórdios, turismo cultural não é economia criativa. Pois é. Eu acho que hoje a gente passa por um momento, principalmente isso que eu falei sobre a pandemia que estamos vivendo, nós com certeza sairemos daqui pensando sobre novas atividades de economia criativa, né? Nós não sabemos ainda, nós temos uma impressão do que seriam essas novas áreas, mas a gente ainda não tem uma coisa sistematizada, científica, vamos dizer, nós não temos um papel que diga, Aí começa uma questão de academia, mas eu acredito muito nos nossos acadêmicos, a gente vai chegar lá para fazer isso. A economia criativa está absolutamente atrelada à cultura. Nós não podemos esquecer isso. Por quê? Porque todo ser criativo, que somos nós, né? Nós seres humanos, todos nós somos criativos, nós nascemos numa cultura, nós temos referência dessa cultura. Então nós não podemos dizer que a economia criativa está desvinculada da cultura onde a gente vive, da cultura a qual a gente construiu a nossa identidade. Apesar de hoje a identidade cultural ser absolutamente globalizada, né, que é uma das questões da internet, mas mesmo assim nós mantemos essa raiz, né, essa origem. Então, a economia criativa não pode estar desvinculada da cultura, ela nunca vai estar. Se você pensar num design de joias, né, esse design de joias, por exemplo, que é um ser criativo, uma pessoa que trabalha com a sua habilidade manual, muito provavelmente toda a ideia dele, todo o design dele, todo o trabalho dele vai estar muito característico, vai estar muito expresso essa formação cultural dele, da onde ele veio, a referência que ele tem. A não ser, é claro, que isso existe, que ele seja um profissional também, que ele foi contratado para fazer um trabalho específico, que já vem um trabalho pronto para ele. Aí tudo bem, ele está agindo como uma pessoa que está desempenhando, vamos dizer, ele não está mais no momento de criação da economia, ele já está no momento de produção da economia. Alguém criou, então eu vou pegar lá uma pessoa que trabalha lá no Nordeste, que trabalha com argila e faz aquele trabalho das bandinhas de pífano, do vasinho, com aquela pintura, com aquela cor, com aquela argila. Ela está no momento criativo e produz. Aí eu venho de fora, chego lá, assim, eu sou um grande nórdico, moro lá na Escandinávia, e lá na Escandinávia o negócio é dragão. O nosso negócio lá não é Saci Pererê, não é cuca, não é banda de pífano, é dragão. Você pode fazer um dragão com esse barro, com essa técnica para mim? A pessoa provavelmente vai falar, vou, e custa tanto, né? Então, num momento ele está como a pessoa que está criando, criativo, ele está fazendo a arte dele. Quando ele passou a fazer o dragão, ele já não está mais na criação, ele está no setor de produção, né? Não sei se fica claro isso, mas ele está trabalhando com o artesanato dele, mas não na criação da ideia dele. Ele vai estar lá no setor da produção de uma outra ideia. E agora eu digo para vocês acham que esse dragão que ele vai fazer vai ser um dragão daqueles nórdicos que a gente está acostumado na televisão,
ou vai ser um dragão pintado de preto, com bolinhas, com isso, com um chapéu de macuco, né? Como vai ser um dragão parecido com aquelas galinhas de Angola do Nordeste que a gente tem. Então, mesmo na parte de produção, a criatividade dele vai estar posta dentro dessa peça, né? Voltando àquilo que a gente estava falando da cultura. Então, assim, eu preciso estar inserido na minha cultura, não tenho como eu pensar a economia criativa desvinculada do momento, do local, né, e das relações culturais que eu passo a ter naquele setor. Uma outra coisa que eu falo que hoje é muito difícil a gente falar, e entendo isso, né? Pontuando de novo, estamos num momento de pandemia, uma questão complicada, e nós acabamos tendo nesses últimos anos uma banalização de uma palavra que se chama empreendedorismo, tá? Vocês vão me desculpar, isso é uma posição pessoal minha. Tem pessoas que discordam de mim e é ótimo, excelente, né? Mas essa palavra empreendedorismo, ela foi usada e está sendo usada com uma banalidade terrível. E não só na área de economia criativa, em todas as áreas, né? Todo mundo tem que virar empreendedor para resolver algum problema, né? Principalmente o problema financeiro dele. Isso é um fato. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque quem de fato é empreendedor? O que de fato o empreendedorismo move as pessoas? Vou dizer isso, tem até um jargão que se fala, né? O Monte Everest está cheio de corpos de empreendedores que acharam que um dia poderia subir ele, né? É meio trágico isso, mas é um pouco de verdade. Então, quando as pessoas se lançam ao que é chamado de empreendedorismo, nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente ligado à economia criativa, ao setor criativo, né? Por quê? Minha visão bem particular, tem pessoas que discordam, tem pessoas que concordam com isso. Por exemplo, a hora que eu crio um sistema de circulação ou um sistema de distribuição de um produto que não seja fruto da criatividade, será que de fato eu estou movimentando a economia criativa ou eu estou movimentando uma economia capitalista em torno daquele produto? Isso é uma pergunta, vou falar a verdade, eu também não consegui resolvê-la ainda dentro, resolvê-la lá, fica complicado, dentro de mim. Isso é uma questão em cima dessas redes de distribuição não vou citar nome, mas essas redes de distribuição pela internet. Então, assim, eu tenho um produto que é um produto absolutamente comercial, ele é um produto que veio provavelmente até de outro país, teve uma produção ali que é uma produção comercial que botaram ele numa embalagem, numa coisa, e aí eu crio um aplicativo que faz a distribuição desse produto que chega lá no fim. Nossa, mas esse aplicativo é muito criativo. Será? Entendeu? Será que ele é criativo ou ele segue um algoritmo de quase todos os aplicativos padrões que existem em todos os locais? E com isso eu posso distribuir lanche, comida, eu posso distribuir pneu de carro, eu posso distribuir camiseta de futebol, enfim, eu posso distribuir um monte de coisa. Então, será que somente esse setor, esse ponto, esse algoritmo que é muito particular, usado em quase todos esses programas, ele faz parte do setor criativo? E aí nós vamos sempre polemizar com as famosas unicórnios da vida, né, que apareceram aí. Então, só estou dizendo tudo isso porque eu estou falando do empreendedor, tá?
Então essas unicórnios me parecem sempre o quê? Que o empreendedor é sempre um cara criativo, o empreendedor é sempre um cara que descobriu algo fantástico, algo novo e pôs no mercado. Muitas vezes o que a gente tem visto é que o empreendedor é um cara que colocou a mesma coisa no mercado com uma embalagem diferente, tá? Vamos trazer isso agora para o setor cultural, tá? Eu posso ter uma hamburgueria que eu faço lanche vegano, né? A gastronomia pode ser considerado um setor criativo. Hoje, né, nós temos uma expansão da gastronomia. Eu faço um lanche vegano para pessoas que têm uma ideia por trás, que todos os produtos veganos que eu compro vêm da horta solidária do vizinho que mora aqui na cidade do lado, que não usa agrotóxico, que não usa nada legal, né? Eu vou compondo uma grande ideia criativa. Só que a partir daí, será que a cadeia se fecha? Ou aí eu jogo esse produto no mercado? Então você pode achar esse produto na grande rede de mercado, no setor de congelados. Tá? Então nós temos que tomar um certo cuidado com o que é de fato esse empreendedor e esse empreendedor criativo. Na minha visão, eu vou colocar para vocês é o seguinte: o empreendedor criativo é um cara que sacou, olhou uma dificuldade e falou assim: há uma solução para esse ponto, há uma solução criativa para a gente poder resolver isso, há um formato criativo que a gente pode dar isso, né? Então, o que nós estávamos conversando um pouco antes aqui no bate-papo, será que aquele diretor do grupo de teatro, sabendo que a pandemia fechou todos os teatros e que ele não pode mais apresentar e o grupo dele precisa sobreviver, ele falou: peraí, eu não tenho mais teatro no formato que eu tinha, ou pelo menos eu vou passar um tempo sem poder ter teatro do jeito que eu tinha. Vamos criar uma nova forma de dramaturgia? Vamos criar uma nova forma de apresentar o que a gente supostamente ou o que a gente de fato conhece como teatro? E aí, esse empreendedor, que é a característica do empreendedor, ele tem que assumir todos os riscos. Isso que é uma coisa com muita dificuldade na cultura. O empreendedor é o cara que tem a ideia, que monta a ideia, que banca a ideia e que vende a ideia. Se eu não tenho esse ciclo, eu não tenho um empreendedor. E aí, todos nós sabemos o quanto é difícil você bancar uma ideia cultural, né? Quanto é complicado você conseguir apoios, você conseguir editais, você conseguir recurso para bancar esse empreendedorismo. Porque grande parte da sociedade não acredita nesse empreendedorismo. Fechou teatro, não tem importância. O que eu preciso é que a minha rede de fast food funcione, né? Então, os empreendedores que vão para o ramo criativo, eles precisam se qualificar, eles precisam ter uma noção de planejamento, né? Precisam ter uma ideia que a economia criativa é uma circulação de bens, de produtos e de serviços que é necessário estar encadeado para fazer. Porque senão, eu brinco com muitas pessoas, a nossa ideia não passa da página 33, né? A gente tem uma ideia linda, bonita, maravilhosa, põe lá no papel, começa a fazer, aí chega um momento... Por que da página 33, eu não sei, eu convencionei chamar de página 33. Chega um momento da página 33 que eu tenho que tirar o coração dos olhinhos que brilham e ir para a planilha do Excel, né? Aí eu tenho que chegar na minha planilha
e começar a botar as fórmulas, todos os itens, o que acontece, para nós conseguirmos descobrir o quanto custa o seu empreendedorismo, né? O quanto irá custar para fechar esse círculo da economia criativa, tá certo? Eu acho que é um pouco disso que eu queria pontuar, e daí eu vou falar um pouco mais da página 33, que é um pouco de produção e gestão cultural, tá? E em breves palavras, porque também é uma coisa que sempre me perguntam com relação a isso. É necessário você chegar lá no recurso? Infelizmente, quando a gente fala que é uma economia criativa, a gente está falando de bem circulando, tá? Não necessariamente dinheiro, tá? É o que eu sempre falo, tem um grande barato, tem uma grande questão da economia criativa que foi proliferando, que, por exemplo, são os escritórios compartilhados, são os estúdios de música compartilhados. A economia criativa, as pessoas que estão envolvidas com isso, não necessariamente precisam trocar em dinheiro. Elas podem trocar em serviço, podem trocar em bens, e me parece que eles se dão muito bem nisso. Você não vai conseguir comprar o seu lanche na rede de fast food trocando o seu serviço de placa na frente do estabelecimento. Você fala assim, você me dá um lanche, eu vou ficar 10 minutos com a placa na frente do seu estabelecimento. Me parece que isso não acontece. Mas na economia criativa, pela rede que se monta, o compartilhamento de serviços tem sido muito importante. Principalmente agora, nessa época que está tudo fechado, né? Vamos dizer assim, está tudo fechado, vai abrir, mas está tudo fechado. E aí a gente consegue disponibilizar esses caminhos, essas falas, a parte de fruição, de uma forma que me parece estar sendo até agora bem sucedida. Há deslizes? Vocês lembram no começo da pandemia, por exemplo, que é essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, lá para julho do ano passado, né? Ou só para dar uma referência, 8 meses atrás, explodiu qualquer rede virtual, qualquer rede que você entrava, você tinha 10 lives para você assistir por dia, de todos os gêneros, de todos os artistas, de tudo quanto era jeito, mas estava lá as lives para você assistir, desde o sertanejo ao pop, ao funk, ao MPB, a tudo isso. Então, explodiu isso. Vocês perceberam que parou? Parou. Por quê? Me parece sempre que a live era um show gravado e era um local para o patrocinador aparecer, porque o patrocinador já tinha compromissos com aquele artista para fazer shows ao vivo. Então eles acharam esse formato. Será que foi o melhor formato? Não sei, porque isso parou, né? Outro ponto muito legal, a gente tinha um setor que estava começando a aparecer no Brasil, muito forte fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e no Brasil estava começando a surgir, começando a aparecer. Eu lembro que em 2019 eu estava em Araçatuba dando um curso, e aí eu falei assim, galera, prestem atenção numa coisa chamada podcast. Isso foi em 2019. Prestem atenção no que as pessoas estão chamando de podcast. Esse podcast vão ser uma coisa muito legal. Quando esse fechamento aconteceu, houve uma proliferação de podcasts. Hoje existem apps exclusivos de podcast. Você vai lá,
e você pode achar podcast de tudo, de notícia, de citação filosófica, filosofia em 60 segundos, tem podcast, notícia do mundo, tem podcast, papo furado, papo legal, papo meia boca, tem podcast. Só que nós temos hoje também grandes podcasts de arte e cultura, né? Nós temos grandes podcasts de música, tá? Nós temos grandes podcasts de literatura, tá? Isso é muito legal, deu uma proliferação desse sistema de gravação. E outra coisa, né? Podcast, eu falo que eu sou meio que viciado em podcast, porque podcast é legal, você escuta no carro, no trânsito, você está na cozinha, você bota lá o seu celular, tá ouvindo um podcast, quer dizer, você tem uma informação não tão curta, né? Uma informação também não tão longa, mas muito legal, que nos arremete à questão do rádio, né? E eu acho que o podcast é uma tecnologia, é uma coisa criativa que veio para se firmar muito, tá? Minha opinião, como várias outras coisas que nós estamos descobrindo aí. Por exemplo, você comprar on demand por stream, audiovisual também, isso daí está consolidado. Eu acho que a economia criativa fez isso. A gente vai para o cinema só para encontrar as pessoas e comer um cachorro quente e tomar uma cerveja depois para bater um papo. Mas tudo isso vai ser por streaming agora. Eu acho que essa coisa nós não temos mais como escapar. Então vamos falar um pouco da questão do empreendedor e o seu projeto de empreendedorismo, né? O empreendedor, ele pode ser um cara que tem grandes ideias, mas ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter uma ideia ou conseguir passar essa ideia para as outras pessoas do que ele pretende fazer, né? Eu costumo brincar que essa questão do projeto e do empreendedorismo, né, eu tenho até aqui depois anotado, da ideia para o conceito da ideia. Então eu tenho uma ideia, depois eu tenho um conceito sobre essa ideia, eu particularmente ser criativo. Depois eu preciso ter uma estratégia para essa minha ideia, né? Dentro daquilo que eu falei, para fechar o círculo, a ideia é a criação, é o meu conceito. Mas para fechar aquele ciclo, produção, difusão, fruição, eu preciso ter uma estratégia, né, para fazer isso. E dessa estratégia eu preciso ir para a ação, eu preciso concretizar, senão ela somente será uma grande ideia, né? Ela somente será algo que está ali comigo. E eu preciso, é fundamental que eu consiga comunicar com as pessoas que estão à minha volta qual é a estratégia da minha ideia, como eu vou desenvolver essa ação. E aí eu obrigatoriamente preciso de um projeto, né? Nós temos uma dificuldade de entendimento, e eu sempre pontuo em 3 coisas. As pessoas sempre pensam num projeto sem saber direito o que é um projeto. Não sobre o que o projeto vai conter, mas sobre o que é um projeto. Um projeto é uma ação que tem começo, meio e fim, e tem uma gama de recursos e de pessoas envolvidas nisso, tá? Isso é um projeto. Eu costumo brincar assim, cara, eu quero mudar o mundo. Ótimo, eu também. Aposto que todos vocês querem mudar o mundo. Não sei para onde ou por quê, mas todos nós queremos mudar o mundo. Isso não é um projeto nosso. Sabe o que é isso? Isso é um plano nosso. Nós temos um plano, mudar o mundo, tá? Legal, fantástico. Temos que mudar o mundo. Mas espera aí, mudar o mundo para onde? Mudar o mundo por quê? Mudar o mundo de que forma?
A partir desse momento que eu tenho um plano, que é uma coisa geral, que é mudar o mundo, eu preciso ter um programa. Bom, eu quero mudar o mundo, mas eu quero mudar o mundo na parte... Vamos pensar, eu quero mudar o mundo na parte de solidariedade do mundo. Eu acho que o mundo não é muito solidário e eu queria mudar o mundo para que o mundo fosse mais solidário. Quer dizer, eu tenho um plano para mudar o mundo e eu tenho um programa aqui, ó, que é fazer o mundo ser mais solidário, tá? Isso aqui é um programa. Eu preciso mudar também na parte econômica. Eu acho que a economia do mundo hoje não favorece quem tem menos recurso, não favorece. Eu tenho um outro programinha dentro do meu plano. Eu gostaria que o mundo tivesse uma alimentação mais saudável, uma questão de uma educação alimentar, uma alimentação. Puxa vida, puxei um outro programa aqui, ó, do meu plano de mudar o mundo. A questão de nós podermos ter um desenho alimentar, vamos dizer assim, no mundo diferente. A gente não tenha fome, não tenha isso. Isso aqui não é um projeto, isso daqui é um programa, tá? Aí, o projeto é algo que vem aqui embaixo. Vamos pegar lá. Eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo porque eu acho que o mundo é muito injusto na distribuição de alimentos. Além de ser muito injusto na distribuição de alimentos, ele favorece com que nós, as crianças e nós, tenhamos uma alimentação inadequada. Cara, vamos fazer um documentário sobre isso? Beleza. Então eu vou criar um projeto de um documentário que tenha começo, meio, fim, tem um orçamento, tem um roteiro para dizer que o nosso programa de alimentação está equivocado porque isso está dentro do meu plano de mudar o mundo. Entenderam? Não sei se fica muito complexo isso, mas quando a gente fala de plano, programa e projeto, nós estamos falando de esferas distintas, né? O projeto, ele sempre é a tentativa de ação de um plano que eu tenha, que vem antes disso, antes do meu projeto. Então, infelizmente, pessoas, eu quero dizer para vocês que vocês nunca terão um projeto de mudar o mundo, né? Impossível isso, porque isso demandaria tanto recurso, isso demandaria tantas pessoas envolvidas, isso demandaria tanta logística envolvida que ninguém conseguiria fazer, tá? E a nossa história tem mostrado que ninguém consegue fazer, porque quando se fala em mudar o mundo através de um projeto, sempre fazemos guerra, né? Sempre damos muita grana para um exército, para as nossas forças armadas e mandamos bombardear alguma coisa, destruir tudo, porque eu acho que eu tenho que mudar o mundo ali. Então não adianta você querer dizer que você muda o mundo com um projeto, tá? Mas você muda o mundo com vários projetos dentro do seu plano, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque daí eu vou chegar na parte dos projetos culturais. A grande dificuldade dos empreendimentos criativos e dos projetos culturais, eu trabalho também muito como parecerista de projetos, né? Analisando, as pessoas pedem, seja para um patrocínio, seja em órgãos governamentais, elas me pedem para analisar, para fazer a leitura um parecer sobre aquele projeto. E eu digo para vocês, a grande dificuldade que a gente tem em projetos culturais hoje e projetos de empreendimento criativo é que eles são gigantes, eles são enormes, eles têm dentro dele toda uma ideia que aí você olha e fala assim, puxa, como que o cara vai conseguir fazer isso? É fantástico a ideia dele, é perfeita a ideia dele. Eu concordo com a ideia dele que precisa mudar o mundo, mas eu não consigo ver a estratégia e a aplicação da ação para mudar aquilo. Então,
na hora que você for pensar um projeto cultural, na hora que você for pensar uma ação, um projeto de um empreendimento criativo ou de uma ação criativa, sempre tenha em mente o seguinte: não cabe um oceano dentro de um pires, né? Se você quer mudar o oceano todo, comece pela praia que está mais próxima a você, comece pela praia que você tem mais contato, comece pela praia aonde a sua estratégia, aonde a sua ação vão ter um maior diálogo, porque economia criativa e projeto cultural sem diálogo não se concretiza. E a hora que a gente pega o papel, gente, quando a gente vai dar um parecer, a gente sabe que aquele projeto é Ctrl+C e Ctrl+V, tá? A gente já bate o olho e fala assim, conheço isso de algum lugar, tá? Nós não podemos nos atentar à questão estética, né? Seria muito deselegante a gente bloquear um projeto ou dizer que aquele projeto não pode ser feito porque a pessoa optou por uma estética A, B, C, por uma linguagem A, B, C. Então a gente pensa nessa estrutura do projeto. Então fiquem muito atentos quando vocês forem buscar o recurso do seu empreendimento cultural, ou pode ser um empreendimento cultural ou criativo. Através de um projeto, tenha sempre muito claro qual é o objetivo do seu projeto, né? Qual é a justificativa de você estar fazendo aquilo, tá certo? Quais são as pessoas que estão envolvidas com você dentro dessa cadeia criativa, tá? Quais são as pessoas que estão envolvidas com você na produção, na difusão, na fruição? A gente olha isso. Será que essa ideia realmente fecha o círculo da cultura? Será que essa ideia realmente vai conseguir prestar um serviço cultural com um recurso que a gente está aportando ali dentro? Então, você pode pedir R$1.000, né? Ou você pode pedir R$1 milhão, mas a gente sempre vai olhar se aquele R$1.000 está dentro daquela sua proposta, né? De estratégia e de ação. Às vezes vai sobrar dinheiro, né? Vai sobrar R$1.000, é muito para aquilo que você quer realizar. E às vezes R$1 milhão é muito pouco sobre aquilo que você pretende realizar, mesmo sendo uma grande ideia, mesmo sendo uma excelente ideia. Então, dê um objetivo muito claro ao que você pretende fazer. Dê uma justificativa muito clara. E aquilo, voltar à questão de mudar o mundo, gente. A justificativa não... eu pretendo dar aula de teatro ou de dança para as crianças do bairro onde eu moro, porque elas têm um tempo ocioso e eu vou usar essa arte e educação para envolvê-los na comunidade. Ninguém vai olhar para você e vai falar assim, cara, que projeto fajuto, que projeto lixo, só isso que você quer fazer? Ninguém vai olhar para você com essa cara, tá? Aí você fala, eu quero dar aula e teatro para as crianças do meu bairro porque eu pretendo que essas crianças, quando crescerem, mudem o mundo. Legal, ótimo, excelente. Mas, cara, é uma coisa que a gente não consegue pôr meta. É uma coisa que a gente não vai conseguir acompanhar para saber quando esse projeto foi finalizado. Então, voltando, coloque uma justificativa ponderada, coloque um orçamento, tá? Antes do orçamento, aquilo que eu falei, coloque metas muito claras, muito objetivas e que você possa mensurar. Eu vou dar aula de teatro e dança para 40 crianças do meu bairro em contraturno escolar. Cara, eu sei que é 40 crianças e posso até virar para você. Você consegue aumentar para 80? O ano que vem você consegue ter 120? Né? E aí eu entendo que lá o seu objetivo era tirar as crianças, mas eu estou entendendo que você está começando com uma estratégia, com uma ação plausível. E aí eu parto para outra questão, que é o seu orçamento, que é a página 33, é a planilha Excel.
Nunca se esqueça, a hora que você está planejando isso, estruturando o seu projeto, que você tem muitas pessoas da economia criativa envolvida, né? Eu estou aqui por trás, né? Eu estou aqui na frente, mas se vocês vissem agora por trás quantas pessoas tem ali, né? E se talvez a gente começasse a pontuar, né? Quantas pessoas que tem ali atrás dessas câmeras, de produção, de filmagem, de iluminação, de produção, quantos mais não tem atrás deles, que começou lá atrás no limoeiro, no projeto, né? Quantos assistentes não tem a mais, quantas pessoas não tem a mais? É isso que a gente está falando da economia criativa, e essa economia criativa é pautada numa planilha. Cada um que está ali atrás deve estar recebendo, não sei se em recursos materiais, mas pode de repente estar trocando um serviço com um, com outro. Eu filmo para você porque você vai tocar para mim no coisa, eu toco para você, eu faço isso porque é essa dinâmica que a gente está assistindo, mas ela precisa ser quantificada para a gente entender que é um projeto, tá? Eu acho que é um pouco disso. Nesse momento que a gente vive, a gente ainda está muito inseguro sobre o que é essa forma nova de economia criativa. Percebemos que a economia criativa não é o nosso tema, mas eu gosto muito disso, que aí vem da minha parte de gestão pública. Pesquisem aí sobre economia criativa, cidades criativas e desenvolvimento local. É um tema muito legal. Hoje se diz que a economia criativa ela pode potencializar o desenvolvimento de uma cidade, ela pode potencializar o desenvolvimento de um território. Conheço vários em São Paulo, não vou citar o nome porque, como eu tenho muitos amigos, eles falam, você me citou, não citou o outro, tá? Mas eu conheço um projeto em São Paulo, cara, eles criaram moeda social, eles criaram panificadora coletiva, aí eles criaram loja de design de roupa da comunidade coletiva, tá? Eles têm uma moeda própria que circula entre eles, que a pessoa compra a roupa e gasta na loja de material de construção. Eles têm músicos que fazem saraus junto com eles, que trabalham junto com eles. Eles atingem desde crianças pequenas em idade escolar até as mulheres e os homens mais idosos. Eles trazem para dentro desse movimento de economia criativa. Produzem cerveja, produzem roupa, produzem boné, produzem pão, produzem música, produzem livro, produzem feijoada e estão promovendo um desenvolvimento naquela comunidade fantástico que já é mensurada. Então, um dia que quem se interessar por isso também, pode olhar, pode pesquisar, talvez a gente bata um outro papo e sempre lembrar o seguinte, para finalizar. O ser humano é um ser absolutamente criativo, tanto é que estamos dando conta, apesar dos falatórios, não é, pode tomar remédio antes, o remédio antes não serve para nada, é a vacina depois que serve, né? Também tem uma criatividade que é um pouco, eu não diria do mal, não gosto de falar isso, mas uma criatividade que é um pouco exacerbada de rede social. Mas enfim, todo ser humano ele tem a capacidade de ter potencializado o seu lado criativo, tá? Precisamos sempre, retomo isso, é uma pena, nós precisamos sempre conectar esse ser humano criativo à sua comunidade, à sua cultura, tá? Sem isso, a nossa criatividade não é mais nossa, a criatividade ela vem de fora. E eu acho que o Brasil perde muito com isso, a nossa identidade cultural e principalmente a nossa diversidade cultural, a gente perde muito, a gente só tem ideias de empreendimentos criativos que são forasteiros. Eu brincava muito em 2011,
com o pessoal da Secretaria de Economia Criativa e sempre a gente tinha um bordão, assim, fala assim, como tropicalizar a economia criativa, né? E eu queria terminar com essa provocação que a gente não achou ainda, e nós estamos fazendo 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, aquela loucura, não estávamos lá, mas sabemos que foi uma loucura, e aí chega o Oswald de Andrade e vem falar de uma tal de antropofagia pra gente, né, enfim. Então, eu quero agradecer o pessoal do Limoeiro, vocês que estão aí, e termino com um pouco dessa provocação, como nós vamos conseguir tropicalizar a nossa economia criativa. Obrigado.